Nós somos do grupo 28 e hoje vamos apresentar um seminário sobre o tema Análise Descritiva de Dados. Nosso grupo é composto por Vanessa de Oliveira, Stephanie da Silva, Lucas Silva, Elivan Souza e eu, Criciane, que farei a introdução e finalizar a apresentação. Ao longo dessa apresentação, discutiremos como essa técnica é essencial para entender e interpretar grandes volumes de dados de forma clara e objetiva. A análise descritiva é uma das etapas iniciais em qualquer processo de análise de dados. Ela nos permite resumir e visualizar informações de forma que possamos identificar padrões, tendências e insights importantes. Vamos explorar como essa abordagem pode ser aplicada em diversas áreas, como, por exemplo, negócio, área da saúde, pesquisa acadêmica, facilitando a tomada de decisões. A estrutura da nossa apresentação será a seguinte: falaremos sobre a importância, os conceitos básicos da análise descritiva, em seguida, detalhar as principais técnicas utilizadas, apresentaremos também exemplos práticos de como esses métodos são aplicados e, por fim, discutiremos as limitações e desafios da análise descritiva. E, ao final, estaremos disponíveis para responder as perguntas de vocês. Agora, passo a palavra para a Vanessa, que irá começar com a importância da análise descritiva. Olá, meu nome é Vanessa e eu vou falar um pouco sobre a importância da análise descritiva de dados nas organizações. Os dados, eles podem ser coletados de várias fontes, como pesquisa de bancos de dados, mídias sociais e sistemas internos, entre outros. Esses dados, eles passam por um processo e são organizados e analisados para identificar tendências e padrões. A análise descritiva é o tipo mais básico de análise. Sabe por quê? Porque ela tem como principal objetivo descrever os dados de uma empresa de forma mais simples e dinâmica, podemos dizer assim. Isso permite que os gestores das organizações monitorem em tempo real o status atual da empresa. O foco da análise descritiva é compreender se por trás de um ou mais fenômenos que se repetem, existem tendências ou padrões que possam ser mapeados. Hoje em dia, com a tecnologia disponível, o conhecimento acumulado, podemos contemplar os mais variados fenômenos, examiná-los e, a partir disso, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões. Eu vou dar aqui um exemplo sobre a análise descritiva de dados. É a aplicação que acontece durante a análise de crédito realizada por um banco. Os profissionais, eles realizam as informações coletadas para tentar compreender quais são os riscos envolvidos no futuro. Então, eu entendo que a análise descritiva de dados, ela pode ser resumida basicamente como o processo no qual transformamos números em conhecimentos. Olá, eu me chamo Lucas e vou explicar os conceitos chaves da estatística descritiva, regressão linear ou regressão logística, fornecendo exemplos concretos de como essas técnicas são aplicáveis em cenários de negócios. A estatística descritiva é usada para resumir e organizar dados de maneira compreensível. Seus principais conceitos incluem medidas de centralidade como média, mediana e moda, medidas de dispersão como desvio padrão e variância, e representações gráficas como histogramas e gráficos de barras, tendo como exemplos análise de feedback do cliente. Uma empresa de e-commerce pode analisar dados de variação dos clientes, número de estrelas para calcular a medida de satisfação e identificar categorias de produtos com maior ou menor índice de reclamações. Gestão de estoque. Um supermercado pode usar medidas descritivas para entender a variação nas vendas de produtos sazonais, como sorvetes no verão, para planejar melhor a reposição do estoque. Na regressão linear, é uma técnica estatística usada para modelar a relação entre uma variável dependente, resultado, e uma ou mais variáveis independentes, preditoras. A premissa é que a relação entre as variáveis seja linear. Tendo como exemplo a previsão de receita. Uma empresa de serviços pode prever a receita mensal baseada no número de novos contratos firmados ou no tamanho da base de clientes.
custo de produção. Um fabricante pode usar regressão linear para modelar a relação entre as quantidades de itens produzidos e os custos totais, ajudando na gestão de custos e no planejamento do financeiro. Já na regressão logística, é utilizada para modelar variáveis dependentes categóricas, binárias ou múltiplas, como sim ou não, ou sucesso ou falha. Essa técnica é particularmente útil quando o objetivo é classificar ou prever probabilidades, tendo como exemplo detecção de fraudes. Bancos podem usar regressão logística para identificar transações fraudulentas, analisando características como frequência de transações e locação geográfica. Probabilidade de conversão de clientes. Uma equipe de marketing pode prever a probabilidade de um cliente clicar em um anúncio online ou concluir uma compra, com base no comportamento de navegação anterior e no perfil demográfico. Olá, me chamo Stephanie e a partir de agora estarei mostrando alguns exemplos da análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é um tipo de análise que se baseia em fatos e resultados obtidos. Exemplos: relatório de vendas, controle de clientes, análise de negócio, aplicação de métricas, avaliação de resultados, entre outros. Essa análise pode ser feita através do auxílio de gráficos e tabelas que ajudam a comunicar dados complexos de forma visual. Temos um grande exemplo de análise de dados que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A coleta desses dados estatísticos é através do censo demográfico, onde é realizada por meio de uma entrevista presencial, na qual aplica-se o questionário a todas as pessoas residentes em todo o nosso território nacional. Essa análise oferece uma visão completa e atual do nosso país, pois ela analisa dados importantes como estatísticas demográficas, sociais, econômicas, ambientais, geográficas, entre outros, como, por exemplo, características da nossa população, como idade, sexo, cor ou raça, ou até mesmo níveis de mortalidade e dados importantes como desemprego, escolarização e analfabetismo. O IPCA, por exemplo, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele é calculado mensalmente pelo IBGE e mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços. Ele é um índice muito importante, pois é usado como referência para reajustes de salário, tarifas públicas, alimentação, mensalidades escolares, plano de saúde e aluguéis. Ou seja, ele é calculado de acordo com dados coletados em 16 capitais nas regiões metropolitanas do nosso país, tá? O INPC, ele é um indicador econômico que ele mede a variação de preços de produtos e serviços que são consumidos por famílias de até 5 salários mínimos, tá? Esse cálculo ele é utilizado para saber o reajuste anual de salários de diversas categorias de trabalhadores e no qual a gente pode observar agora no gráfico que em fevereiro está em 1,48%, enquanto o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele está com 1,31% agora no mês de fevereiro de 2025. Também podemos analisar a taxa de desemprego, onde foi calculada no último trimestre de 2024 com 6,2%. Adentrando agora no exemplo mais claro para vocês, tá, de análise de dados, nós podemos analisar nesse gráfico, no qual foi retirado do site do IBGE, o IPCA, tá? Como eu falei anteriormente, o IPCA ele é calculado mensalmente pelo IBGE. E aí nós percebemos que o IPCA ele é uma ferramenta essencial para o planejamento econômico e ele influencia totalmente no poder de compra do consumidor, tá bom? Então, a gente percebe que desde dezembro, o IPCA ele vem tendo uma alta no preço dos produtos, tá bom? E aí a gente vê que em fevereiro de 2025 nós tivemos a maior inflação, ou seja, aonde ele teve o ápice no gráfico.
Então, a partir dos próximos meses, a tendência é continuar subindo, ou seja, março, abril, continue subindo, tá? E isso significa dizer que os produtos ficarão cada vez mais caros, diminuindo assim o poder de compra das nossas famílias brasileiras. Devemos levar em consideração que todos esses dados utilizados para o nosso trabalho são dados de fontes confiáveis, ou seja, dados retirados do site ibge.gov.br, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, no qual foram acessados no dia 25 de março de 2025. Hoje, discutimos como a análise descritiva de dados nos ajuda a compreender padrões e tendências, facilitando a tomada de decisões. No mundo atual, onde dados são fundamentais, saber interpretá-los corretamente nos dá uma vantagem significativa, seja ela na pesquisa, no mercado, na gestão de negócios, certo? Aí aqui fica uma reflexão, que a análise descritiva é o primeiro passo para transformar números em conhecimento e conhecimento em ação. Agradecemos a todos pela atenção e se houver dúvidas e quiserem discutir sobre o tema, fiquem à vontade. Aqui fica o nosso muito obrigada de toda a equipe.